Sabe, eu estou bem certa que cada desafio guarda uma semente do nosso futuro. E eu sei que na minha vida e na sua vida, possivelmente o que não falta são desafios. O que não faltam são momentos que nós precisamos dobrar as circunstâncias ou dobrar as situações para ir adiante. E sabe, um dos textos que mais ficaram presos na minha memória, impressos no meu espírito, no meu coração, na minha alma, na minha mente, durante esse início de ano, foi Josué capítulo 1. Isso tem mexido comigo todos os dias, eu já falei dele aqui em vários cultos, mas hoje eu queria ler alguns versículos com você. Você pode ou não abrir a sua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Então, prepara-se agora, Josué, e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que você pisar a planta dos seus pés, eu te darei a você, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Deus está falando sobre o futuro. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu também vou estar com você. Eu não vou te deixar e nem vou te abandonar. Eu só preciso que você seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, sob juramento que eu prometi dar aos pais deles. Tão somente, de novo, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está na lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Olha, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, porque você vai ter com certeza muitas propostas, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não sei onde você vai andar, mas aonde você andar, você vai ser bem-sucedido, se você tiver com a lei de Moisés. Não cesse de falar do livro dessa lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, eu vou fazer, eu, o Senhor, que prospere o seu caminho e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você que vai, eu não te dei uma palavra para ir. Então seja forte e corajoso. Não tenha medo. Medo é uma das maiores armas que o diabo usa contra nós. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Sabe, Deus está anunciando um portal espiritual aqui diante do desafio de Josué. Ele estava indo para uma terra que nem ele, nem o povo nunca tinha estado antes. E Deus está falando para ele: eu estou abrindo um portal espiritual e você vai entrar por ele e conduzir esse povo. Qual é o portal espiritual? A minha presença. Todo desafio vai guardar um portal espiritual para mim e para você. Nós precisamos apenas identificar e passar por ele. E aqui Deus está falando para ele: olha, a minha presença é esse portal. E ela vai com você. Não interessa onde você vai andar. Eu só estou dizendo que eu estarei com você todo o tempo, guardando o seu futuro. Então, esse é um texto que fala de futuro. E eu acho que hoje, talvez a palavra mais alta em qualquer mesa, em qualquer conversa, em qualquer café, em qualquer reunião é: e o futuro? E o que vai acontecer? E como será? Hoje, por exemplo, eu estava lendo vários artigos sobre a próxima guerra que está sendo declarada, que será agora nos próximos 6 meses, que é a guerra cibernética. Por quê? Porque todo mundo foi para a internet, então a internet está mais vulnerável, os dados estão mais expostos. Então, o anúncio é sobre a guerra cibernética, inclusive saiu na Forbes. Então, que futuro é esse que está aguardando a mim e a você?
Eu creio que essa é uma palavra de base, de foundation, para mim e para você. Onde quer que nós andemos, se eu observar esse livro, e se eu estiver conectada nesse portal espiritual, os meus inimigos vão ter que sair e vão ter que me entregar aquilo que é meu. E eu vou passar para esse lugar. O Salmo 66 também vai falar que quando você tem grandes desafios ou testes, eles são a forma de aprimorar ou acelerar você para você entrar nessa estratégia, nessa porta do sobrenatural. Então, cada desafio que vem na nossa vida, eles não vêm para nos destruir, mas eles vêm para construir em nós um espírito vencedor. Todo desafio tem uma porta, e todo desafio tem uma porta espiritual, uma porta de oportunidade. Então, às vezes, nós olhamos para algumas derrotas, e elas são derrotas apenas temporais. Elas não são derrotas que fizeram você perder a guerra inteira. Mas, de repente, nós olhamos para elas e pensamos, agora estou perdido. Diante desse fracasso, diante dessa falha, diante da empresa que eu vou precisar fechar, ou diante desse relacionamento quebrado. Mas deixa eu te dizer, tudo isso é apenas uma passagem para o meu futuro e para o seu futuro. Sabe, tem um livro incrível que... Tem um autor incrível, Napoleão Hill, que tem vários livros incríveis, mas ele conta a história do filho dele no livro Pense e Enriqueça. E ele conta que antes daquela criança nascer, ele soube que aquela criança nasceria sem orelha. E que aquela criança não ouviria. E que quando aquela criança nasceu, ele não aceitou isso. Ele disse, não, o meu filho não tem orelha, não tem ouvido, mas ele vai ouvir. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou me render diante dessa derrota, nem desse fracasso, nem desse desafio. E ele falou, olha, eu falava para o meu filho, eu explicava para ele. Então, ele testou vários tipos de aparelho de audição. E ele nunca permitiu que o filho fosse para uma escola de especiais. Ele falou, ele vai crescer no meio das pessoas normais. Eu não vou excluí-lo. Eu não vou dizer que ele precisa de um lugar especial. Eu vou dizer que ele tem uma excelência sobre os outros, porque as pessoas vão olhar para ele, vão querer colocá-lo na primeira fila, porque se ele for vender jornal junto com o irmão dele, as pessoas vão preferir comprar jornal dele. Eu vou dizer para ele que ele tem algo extra que as pessoas não têm. E ele fez assim, até que ele foi para a faculdade. Na última semana da faculdade, enviaram para o filho dele mais um aparelho desses auditivos, com frequências, com os transmissores, e falou, olha, eu acho que o seu filho vai ouvir. E realmente, na última semana de faculdade, ele encontrou um aparelho que o fez descobrir o mundo, e ele pôde ouvir. Só que não parou aí. Ele pensava o seguinte, olha, tudo bem, eu quero que o meu filho ouça, esse é meu alvo. Mas esse não era o alvo do filho. O filho procurou aquela empresa que mandou aquele aparelho para ele e falou, olha, eu gostaria de espalhar esse aparelho, de ser o garoto propaganda, e fez um plano de marketing todo para todas as pessoas que não sabem ouvir. Porque eu vou dizer para elas que não conseguem ouvir como é descobrir um outro mundo. Então, aquele desafio fez do filho dele um milionário com uma empresa ajudando outras pessoas. Então, muitos desafios vão trazer a essência, a mensagem, a semente daquilo que vai ser o nosso sucesso no futuro. Tem uma história também engraçada de um senhor do Colorado. Hoje eu quero te contar umas histórias, e entre elas, uma bíblica para finalizar. Que ele estava indo procurar ouro, né? Ele estava nos Estados Unidos antigo, olha, vamos procurar ouro, como ainda acontece muito no Brasil, lá nós, sem sonda, mas eu soube que aqui tem ouro, então eu vou cavar e tudo mais. E ele começou a encontrar ouro ali, e ele começou a fazer uma pequena riqueza. Depois ele voltou, e o ouro ficou mais difícil, ele cavou e não encontrou nada. Ele falou, acho que o ouro acabou por aqui. E ele vendeu todas as máquinas dele, mas pessoas que tinham uma visão um pouco mais ampliada que ele, falou, eu posso levar uma sonda naquele local, que é o que se faz hoje. A Anne me fala muito sobre isso, sobre sondar a terra que tem ouro. E a Anne já tinha me falado desse conceito. Existe, às vezes, uma falha
entre um lugar que tem ouro e outro que vai ter ouro, mas aquele local tem ouro. Então ele desistiu quando ele viu aquela falha. E sabe de quanto era aquela falha? Apenas de 1 metro. 1 metro de comprimento. Logo depois teria mais ouro, mas ele vendeu a terra, as máquinas e tudo. Então ele ficou super frustrado. Como assim eu não persisti mais 1 metro? Como assim eu não persisti mais uma reunião, mais um investimento? Como assim eu não persisti mais uma vez para pedir perdão ou para perdoar aquela pessoa? Então, às vezes, a 1 metro de distância, na falha, nós rendemos e nós deixamos cair aquilo que é o nosso futuro. Mas esse empresário, ele hoje é um bilionário na área de seguros e ele conta a história dele dizendo o seguinte: eu fiquei tão frustrado com a minha desistência que eu a transformei numa insistência. Daqui para frente, cada não que eu receber, eu vou correr atrás e arrancar o ouro daquele não. Então, deixa eu te dizer, pode ser que eu e você tenhamos levado tantos nãos pela vida. Talvez você venha catalogando os nãos que você tem, fazendo a timeline do tanto de não que você recebeu. Mas deixa eu te dizer, atrás de cada um desses nãos, tem um sim. Tem uma peça para você chegar no sucesso. Outro dia eu ouvi contar uma história incrível também de uma garotinha que era filha de uma secretária. E a secretária falou, olha, vai lá, peça para o nosso patrão meio centavo, eu quero 50 centavos. E a garotinha chegou lá e falou para o patrão, olha, minha mãe pediu para eu vir buscar 50 centavos. E aí ele falou, claro que eu não vou mandar 50 centavos para sua mãe. E ela falou, eu não vou sair daqui até que você me dê 50 centavos. E ele pegou um chicote e falou, olha, se você não sair daí por bem, você vai sair daí por mal. Mas eu vou bater em você para você sair daí. E quando ele foi vindo em direção à garotinha, sabe o que ela fez? Ela foi em direção a ele. Então, sabe o que eu entendo? E ele deu 50 centavos para ela. Sabe o que eu entendo? Que quando você enfrenta o medo, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele vem para roubar. E a maior parte dos nãos que recebemos são roubos do diabo. São aparentes derrotas ou aparentes fracassos. Mas nós, às vezes, retrocedemos. Mas aquela garotinha, na sua inocência, falou, não, eu vim aqui levar os 50 centavos da minha mãe. Então, ela estava disposta, sei lá, a chutar, gritar, fazer alguma coisa. E aquele senhor mau se rende por causa da persistência. Por causa de um passo a mais. E hoje eu vim aqui dizer para você que é metade do ano. E talvez nós estamos com desafios, ou com fracassos, ou com situações difíceis que nós pensamos, olha, é melhor encerrar por aqui. Tudo bem, ainda que você encerre por aqui, você vai poder construir algo diferente. Eu estava vendo o testemunho de um profeta chamado Robert, e ele disse que uma época ele passou uma crise financeira enorme nos Estados Unidos. E ele estava falando sobre tempos e como Deus abre portais. E ele falou, olha, eu não tinha outra opção a não ser vender a minha casa e pagar tudo que eu devia. E então eu falei, olha, eu vou vender tudo, eu sou um homem de Deus, não sei mais o que fazer, já busquei a Deus, então eu vou vender a minha casa, vou pagar a dívida, mas o que não dá é para ter tantos credores. E enquanto ele preparava a casa, pintava, arrumava para pagar a dívida, sabe o que aconteceu? Aconteceu algo a favor dele, os juros, os bancos diminuíram aqueles juros. E o imóvel acrescentou o preço. E sabe o que aconteceu? Ele vendeu a casa que ele possuía há 16 ou 18 anos, que era um bem pessoal, que ele não gostaria de vender, pagou tudo e construiu uma casa nova melhor. Então, deixa eu dizer para você, pode ser que alguma coisa está batendo na sua porta como, olha, não tem jeito, a derrota chegou, o fracasso chegou, mas talvez isso é a oportunidade para começar uma coisa nova.